Uso neuromuscular do ventre. Ah, exatamente. E quando esse neurônio receptivo sensorial é ativado, ele induz a contração muscular, tá? Por que o professor bate no tendão? Alguém tem alguma ideia? Na realidade, bater no ventre ia doer. E na realidade, bater no ventre do quadríceps, o quadríceps é um músculo enorme. Eu ia atingir apenas parte das fibras, e não todos. Agora, por que funciona bater no tendão? Então, imagina aqui, ó. Ela tem um osso, tá? Aqui, ó, aqui é a perna dela, tá aqui o ventre do músculo. E esse músculo, ele tem esse tendão que se junta com a tíbia e a fíbula aqui. Então, o professor vem do martelinho e aplica um golpe contra o tendão. Na hora que eu bato no tendão, percebam, pessoal, na verdade o que eu estou fazendo, eu estou distorcendo esse tendão, eu estou deslocando ele naquele sentido porque eu estou fazendo força. Certo, pessoal? E na hora que eu faço força, eu estiro, eu puxo o músculo. Funcionaria tão bem quanto eu pegar um alicate no tendão e puxar, só que aí não seria agradável para ela. Então eu dou um golpe aqui e como a distorção mecânica no tendão, não tem nada a ver o reflexo com o tendão, mas a distorção mecânica do tendão acaba puxando, dando como se fosse uma puxada rápida no ventre do músculo. E aí o que você tem é um neurônio sensorial, e esse neurônio sensorial ele inerva um fluxo neuromuscular, e esse neurônio ele acaba entrando aqui na medula espinhal, tem o H medular, e ele vai fazer sinapse com quem? Com motoneurônio que vem e inerva esse músculo aqui. E na hora que eu estirei e esse neurônio dispara potenciais de ação, isso vai fazer com que este motoneurônio dispare potenciais de ação contraindo o músculo. Na hora que eu contraio o músculo, vocês veem isso como chute. Deu para entender, pessoal? Tá? Um outro fenômeno que a gente observou, quando eu pedi para ela olhar para cima, o chute foi um pouquinho mais longe, não foi? E quando eu pedi, inclusive, para ela olhar para cima e fazer esse movimento, parece que foi mais forte ainda. Vocês tiveram a impressão? Tá? Como que a gente explica isso? Tira o quê? Não necessariamente do visão, mas retirada do foco de atenção dela para o músculo, tá? Para o movimento do músculo. Esse neurônio, a gente acabou de ver um exemplo de um movimento reflexo. O que a gente vai ver agora é o seguinte: você tem o córtex, você tem um neurônio cortical, que ele manda e controla esse neurônio aqui. Na hora que ela está parada, veja só, se eu pedir para ela ficar parada, é pedir para esse neurônio ficar inibido. Então tem mecanismos que deixam esse neurônio inibido, porque você não quer se mexer, você quer ficar parado. Vocês entenderam o negócio? Então, na hora que eu peço para ela, preste atenção em outra coisa, olha para cima, ou faz esse movimento era simplesmente para tirar a atenção dela da perna. Eu podia pedir para ela jogar a bolinha para cima, ou fazer uma conta matemática. Dava exatamente o mesmo efeito. Na hora que eu tiro a atenção, a influência central sobre este motoneurônio diminui. Então esse neurônio ele fica livre para responder melhor ao reflexo. E por isso que o reflexo sai de maneira mais forte, mais limpa. Deu para entender, pessoal? E é exatamente isso que o médico avalia. Se o reflexo sai mais forte do que devia. É raro, é mais incomum a pessoa não ter reflexo, tá? É super difícil acontecer isso. Na realidade, o médico, frequentemente, ele está querendo ver se a pessoa tem reflexo demais e não de menos. A gente, às vezes, pensa que ele está fazendo para saber se você não tem o reflexo. Muito pelo contrário, ele quer saber se você tem excesso de reflexo. Porque excesso de reflexo significa que alguma coisa aqui em cima não está boa. E é exatamente isso que acontece com o sujeito com lesão medular. Como o professor falou, você sofre uma lesão na medula, perdeu os movimentos da perna. Por alguns meses você vai se recuperar disso. E aí você nem reflexo tem. Depois disso, com o tempo, você passa a ser hipersensível aos reflexos. Na hora de você desencadear esse chute, o que vai acontecer
é provável que a pessoa apresente inúmeros chutes, e não, inúmeros não, vários chutinhos, né? Olha só, esse fenômeno chamado clonos, vários reflexos um atrás do outro. Por quê? Percebam aqui, pessoal, a pessoa chuta, na hora que chuta, tá? Ele está contraindo o músculo, aí é um movimento pendular, na verdade, é um pêndulo isso aqui. Na hora que o pêndulo vai para trás, adivinha o que acontece com o músculo? Estira de novo. E na hora que estira, vai de novo. E aí ele fica fazendo isso várias vezes. A gente pode ver isso através de um videozinho. Não é tão claro, tá, pessoal? Porque na realidade a maior parte das vezes com que esse reflexo ele é testado, numa pessoa realmente com comprometimento, não é normalmente nesse músculo, né, no quadríceps que se avalia ou com músculos aqui que controlam a flexão do braço ou a flexão plantar, como aqui. Então esse é um sujeito que tem lesões em regiões superiores que controlam o movimento e a pessoa apresenta essa síndrome chamada de clonos, que na realidade é um excesso de reflexo causado pela falta do controle central sobre o motoneurônio. Então, na hora que você vê essa pessoa... Olha lá, o médico ele simplesmente empurrou para trás. E o simples ato de empurrar para trás, isso faz com que ele estira que músculo? O gastrocnêmio, ele responde com contrações, olha só, várias contrações, como se fosse um tremorzinho. Então ele, tá vendo? Ele vai para, não tem tremor, só que quando ele estira o quadríceps, a pessoa fica com esse monte de reflexos, um sendo disparados atrás do outro, né? E isso é um belo indicador de, normalmente, comprometimento de áreas motoras superiores. Então, normalmente essa é a razão da avaliação desse teste. Ver se o sujeito ele apresenta excesso de reflexo. Dúvidas, pessoal, sobre reflexo? Oi? Normalmente o teste, o reflexo patelar, que na verdade é o mesmo, é o reflexo de estiramento, ele é feito para ver se o indivíduo apresenta excesso de reflexo. Ah, mas aí, por que o excesso de reflexo indica? Porque indica que na realidade o controle central sobre o motoneurônio está mais fraco. Se o controle central está mais fraco, quem comanda então o motoneurônio? O receptor sensorial aqui. Então o excesso de influência desse receptor sobre o motoneurônio normalmente é indicador que o controle central aqui está prejudicado. Tá bom? Claro, às vezes o indivíduo não precisa ter uma lesão medular grave, mas ele pode ter, por exemplo, uma lesão em áreas do tronco encefálico, do córtex motor, do cerebelo, e aí ele vai apresentar esse clonus em decorrência a esse problema. Tá? Continuando, agora a gente vai entrar numa parte bem interessante da aula, que na realidade é o controle da motricidade mais complexa, né, dos movimentos voluntários. Então, pessoal, esse é um mapinha do cérebro, como a gente já vem discutindo em algumas aulas. Basicamente, a gente já discutiu que o cérebro, anatomicamente, ele pode ser subdividido em lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital e lobo temporal. Em azul escuro estão os córtex sensoriais primários. Esse em azul aqui no lobo occipital é o córtex visual primário. No lobo temporal é o córtex auditivo primário, que recebe as informações direto lá da sua cóclea. E, pessoal, como chama essa área aqui em azul escuro? No lobo parietal? Córtex somestésico primário. Anatomicamente, essa região está bem à frente do giro central, do sulco central, e, portanto, é composto pelo giro pós-central. O giro pós-central faz parte do lobo parietal, tá bom? Então, a gente percebe que em azul é onde está as principais áreas sensoriais do corpo.
tá? Azul escuro é primário e azul claro são as regiões associativas, que acabam juntando informações sensoriais para criar o contexto sensorial, a consciência e tudo mais, aquilo que você está sentindo, todas as sensações ao mesmo tempo. E essas duas áreas em branco são os principais regiões associativos do seu cérebro. São regiões que realmente integram todos os sentidos. Aqui em cima, por exemplo, é região associativa somestésica. Aqui é região associativa visual. Aqui, região associativa auditiva. E aqui é a região associativa que junta somestesia, visão, audição e outros sentidos para criar um contexto sensorial mais claro. É um pouco daquilo que a gente tinha discutido na aula passada. Tem um córtex associativo parietal, temporal e frontal. Em vermelho, né, que é o tema da aula de hoje, são as áreas motoras do seu sistema nervoso. Então, notem que qual é o lobo motor do cérebro, pessoal? É o lobo frontal. Então, o lobo frontal é nosso grande lobo motor. E, na realidade, vizinho ao sulco central, tá? Você tem essa área aqui em vermelho escuro, que é o nosso córtex motor primário, tá? Se você tem o giro pós-central, você tem o giro pré-central. Então, o giro pré-central pertence ao lobo frontal e o giro pré-central é nosso principal região motora primária. Só que esse córtex motor primário depende de córtex associativos motores, conforme a gente vai discutir aqui, para que o movimento seja melhor elaborado.